tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Boa tarde a todos. Vamos dar início à audiência pública para apreciação e discussão do primeiro e segundo trimestre de 2022 e o relatório da gestão fiscal do primeiro e do segundo quadrimestre de 2022. Gostaria de esclarecer que a presente audiência, até o seu acontecimento, seguiu todos os trâmites legais com as devidas publicações e comunicações. Quero cumprimentar a todos, aqui na figura do secretário Ivan. Cumprimento a todos presentes, o vereador Carlinhos, o presidente Sinei, nosso relator aqui, o Pierre, e a dona Isabel, secretária de Planejamento. Antes de conceder a palavra ao senhor Pierre, quero esclarecer que, caso deseje fazer algum tipo de pergunta, elas poderão ser feitas através de comentários nas transmissões que serão esclarecidas. Passo a palavra, Pierre. Senhor Ivan, passa a primeira aqui ao senhor Ivan. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente Sinei, presidente dessa casa, presidente das comissões Jefferson, na atividade de cobertura, Carlinhos Peixeiro, todos conhecem também pelo nome de Carlinhos Peixeiro, é o nome de guerra, como vereador, né, as pessoas mais conhecem vocês esse nome. Então, nossa finalidade aqui, e antes também eu quero agradecer à Câmara pela receptividade que tem com a gente. Toda vez que a gente vem aqui, somos bem recebidos, muito bem tratados. Isso é muito importante, esse relacionamento que tem o município com a administração, com o prefeito e com os seus secretários. A gente só tem a agradecer a vocês por isso. E nós estamos aqui para cumprir o que exige a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101/02 de 2002, que trata da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre e do segundo quadrimestre de 2022. Por ser uma matéria muito complexa e financeira, e aqui está o nosso técnico, o Pierre, que fez o resumo dessa audiência, transformou os dados, os relatórios contábeis, numa fala assim, bem resumida, para que todos possam entender, porque se for examinar os relatórios, passa dias aqui dentro para examinar isso. Então, eu passo a palavra ao presidente para passar para o Pierre, que é o assessor que o município tem, e trata dessa matéria para a gente. Uma boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui os vereadores presentes na sessão, cumprimentar o presidente dessa Câmara e cumprimentando o presidente, eu estendo um cumprimento a todos os presentes e a todos que estão nos ouvindo e assistindo aí pelas redes sociais. Nós estaremos dando início à audiência pública que vai estar tratando das metas fiscais do primeiro e segundo quadrimestre do exercício de 2022 e também do segundo e quarto trimestre também do exercício de 2022. A Lei de Responsabilidade Fiscal... Na fala aqui, no vereador, eu esqueci de falar o nome da sua colega, secretária de Planejamento, Isabel. Desculpa, Isabel. Porque esse cara, o sobrenome é primeiro, a gente ficou no ar, não foi bem. Desculpa isso. Então, voltando aqui, nós estaremos falando nessa audiência pública dos valores, dos números do primeiro e do segundo quadrimestre do exercício de 2022 e estaremos trazendo números com relação às despesas financeiras, as despesas empenhadas e liquidadas, a parte de gasto com educação, saúde pessoal, o endividamento público. Então, quer dizer, essa audiência ela é embasada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que em seu artigo 9º, parágrafo 4º,
delimita que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão conferida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, nós estaremos fazendo em conjunto, já nós temos a audiência marcada para as 16 e 17 horas, que estariam tratando uma do primeiro quadrimestre e outra do segundo quadrimestre. Então, para adiantar, nós fizemos um resumo, já contemplando aí os números do primeiro e do segundo quadrimestre. Então, essa audiência já vai pegar esses dois períodos, tá? Então, normalmente nós fazemos uma audiência do primeiro quadrimestre e outra do segundo quadrimestre. Mas como houve esse acontecimento na Câmara aqui, do telhado, acabou a gente unificando essas duas audiências numa única audiência, por se tratar do mesmo assunto. Então, o primeiro, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata as metas fiscais em diversos anexos, né? Então, nós temos aí 16 anexos que tratam, na verdade, toda a evolução orçamentária e financeira do município. Esses anexos, eles são publicados periodicamente e ficam livres à disposição de qualquer cidadão, também no site da Prefeitura e da Câmara e também no site do Tribunal de Contas Estadual, na qual a gente presta contas bimestralmente e quadrimestralmente sobre esses anexos. A gente tem a obrigatoriedade da publicação e encaminhamento desses anexos ao Tribunal de Contas Estadual. Então, vamos estar começando a falar agora individualmente de alguns anexos. Como o senhor Ivan falou aqui, nós não vamos tratar profundamente, porque é uma matéria muito extensa e muito complexa. Então, a gente acaba fazendo um resumo e trazendo os principais acontecimentos, os principais fatos que aconteceram durante esses dois quadrimestres, que vão estar demonstrados nos relatórios. Quando nós trazemos a audiência pública, nós já temos toda essa parte de documentação já publicada e já encaminhada ao Tribunal de Contas, tá? Então, são dados oficiais e são dados que já foram prestados contas ao Tribunal do Estado. O primeiro relatório que a gente vai estar falando é o anexo 1, que é o balanço orçamentário. O balanço orçamentário, ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as despesas e receitas realizadas. Esse balanço tem periodicidade de publicação bimestral, integra o relatório resumido de execução orçamentária e deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, nós vamos estar falando agora dos números do segundo bimestre, então, dos relatórios até o segundo bimestre. Então, nós temos uma previsão orçamentária de 403 milhões, que é a nossa previsão do nosso orçamento. Nós tivemos até o segundo bimestre uma receita realizada de 162 milhões 536 838,80. Tivemos uma despesa realizada de 131 milhões 388 397,40, gerando aí um resultado orçamentário no segundo bimestre de 31 milhões 148.441,40. Esse resultado orçamentário é um resultado positivo, que demonstra que a nossa receita foi maior do que a nossa despesa. Então, nós tivemos aí um superávit orçamentário na casa de 31 milhões no segundo bimestre. Passando agora para o quarto bimestre, nós teríamos também uma previsão orçamentária de 403 milhões, tivemos uma receita realizada até o quarto bimestre de 323 milhões 712 671,90 e uma despesa realizada de 278 061 559,10, gerando aí um resultado orçamentário até o quarto bimestre de 45 milhões 651 112,80. Então, nós tivemos aí o fechamento do quarto bimestre, um resultado orçamentário superavitário na casa de 45 milhões. Tá? Então, nós tivemos aí até o segundo bimestre 31 milhões e até o quarto bimestre 45 milhões de resultado orçamentário. Então,
Esse primeiro anexo demonstrou aí que a nossa despesa está inferior à nossa receita realizada. Tá? O outro anexo, que é o próximo anexo, que é o anexo das despesas por função. Esse demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção também integra o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. A função expressa o maior nível de agregação das ações da administração pública, nas diversas áreas da despesa que competem ao setor público. E a subfunção representa uma partição da função, visando agregar determinados subconjuntos de despesas do setor público. Então, o nosso orçamento municipal, ele é dividido em conformidade com a 4.320, que é a lei que doutrina toda a parte da contabilidade pública, ele é separado em funções e subfunções de governo. Então, são muitas as subfunções e funções de governo que a gente tem desmembrado no nosso orçamento. Então, a gente busca trazer as maiores aqui na apresentação da audiência pública. Então, nós destacamos aí as 4 maiores funções de governo que nós temos como execução orçamentária no nosso município aqui de Itaperuna. Então, falando em dados até o segundo bimestre, nós destacamos as funções de administração, saúde, educação e assistência social. A função administração, nós temos um total de gastos até o segundo bimestre de 14.056.555,50, fazendo aí um total de 10,70% do total das nossas despesas empenhadas do município. A função saúde, um total de 63.402.803,30, fazendo aí um total de 48,30% do total das despesas realizadas do município. A função educação, 22.284.881,80, fazendo aí um total de 17% das despesas totais. E a função assistência social, 4.215.625,20, fazendo aí um percentual de 3,20% do total das despesas realizadas pelo município até o segundo bimestre. Essas 4 funções totalizam um total de 103.959.865,80, fazendo aí um percentual de 79,20%. Então, só essas 4 funções de governo já consomem aí 79,20% das nossas despesas realizadas pelo município. Tá? Falando agora do quarto bimestre, nós temos aí na função administração um total até o quarto bimestre de 29.944.665,70, representando aí 10,80%. Na função saúde, 115.101.308,80, representando aí 41,40%. A função educação, 54.537.114,50, fazendo aí um total de 18,60%. A função assistência social, num total de 8.612.908,20, fazendo aí um total de 3,10%. E o total dessas 4 funções, 208.195.997,20, representando aí um total de 74,90% das despesas realizadas no município. Tá? Então, nós levantamos aí as principais funções. Na verdade, nós temos outras funções, segurança, nós temos controle interno, então, quer dizer, são várias funções que são detalhadas no nosso orçamento, mas as onde a gente tem os maiores gastos são essas que nós apresentamos aqui. Tá? O próximo anexo seria o anexo 3, também representando aí no relatório de execução orçamentária a receita que trata da nossa receita corrente líquida. Esse demonstrativo representa a apuração da receita corrente líquida no mês de referência, sua evolução nos últimos 12 meses e a previsão do seu desempenho no exercício. Esse demonstrativo também integra o relatório resumido de execução orçamentária e também deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre.
A receita corrente líquida deve ser apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores. Então, a receita corrente líquida ela tem uma importância muito grande, porque é a partir dela que a gente faz o nosso cálculo das nossas despesas de pessoal e o cálculo do nosso endividamento público. É ela que é a referência para que seja feito esse cálculo dos gastos com o pessoal e do endividamento. Ela representa a receita do mês atual e os 11 meses anteriores. Então, quando nós estamos falando do segundo quadrimestre, por exemplo, ela vai estar pegando a receita de agosto e dos 11 meses anteriores a agosto. Tá? Então, ela vai fechar sempre com 12 meses, pegando aí sempre um período anterior, para a gente conseguir fechar aí um total de 12 meses. Então, o primeiro quadrimestre, essa receita apresentou um total de 453.319.210,93. E no segundo quadrimestre, ela apresentou um total de 474.888.619,20. Comparando aqui, nós tivemos aí um aumento de mais ou menos 19 milhões de um período para o outro. Isso ajuda bastante com relação aos nossos gastos de pessoal e também demonstra aí que o município conseguiu trazer mais recursos financeiros aí para o município no segundo quadrimestre. Tá? A gente teve um aumento conceituado aí nesse período com relação ao exercício anterior, sempre lembrando que ela faz referência a 12 meses. Então, quando nós chegarmos lá no anexo das despesas de pessoal, nós vamos estar usando como base esse valor aqui da receita corrente líquida. Mas lá na frente, nós vamos estar trazendo essas informações para vocês. O próximo anexo é o anexo 4, que são as receitas e despesas previdenciárias. Esse anexo ele é de responsabilidade do Fundo de Previdência. Nós temos aqui no município instituído o regime próprio de previdência, que trata das aposentadorias dos nossos servidores, e eles que evidenciam as suas despesas e a gente consolida essas informações nos relatórios. Tá? Esse demonstrativo tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias do RPPS, que o ente da federação mantiver ou vier a instituir, integra também um relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Tá? Este anexo até o segundo bimestre, ele trouxe as seguintes informações. A previsão orçamentária das receitas e despesas previdenciárias, um total de 10.455.000. A receita realizada até o segundo bimestre, 7.754.019,70. A despesa realizada até o segundo bimestre, 950.000. Gerando aí um resultado orçamentário até o segundo bimestre de 6.804.019,70. Então, esse resultado está demonstrando que até o segundo bimestre nós tivemos uma economia orçamentária de 6 milhões lá no Fundo de Previdência. Então, quer dizer, nós arrecadamos 7.754.000 e tivemos uma despesa de 950.000. Esses 6.804.000 ficaram lá aplicados lá no regime próprio de Previdência, como reserva. Com relação ao quarto bimestre, o resultado do quarto bimestre também das receitas e despesas previdenciárias, nós tivemos uma receita realizada de 17 milhões. Nesse caso, quando a gente fala quarto bimestre, a gente traz o acumulado, né, gente, desde janeiro até agosto, então quer dizer, até o quarto bimestre. Então, a receita de 17.468.186,10, uma despesa de 1.052.359,60, fazendo um resultado orçamentário de 16.415.826,50. Então nós temos aí um resultado previdenciário equilibrado se tratarmos uma situação de receitas comparando as nossas despesas com as nossas receitas previdenciárias. Você vai abrir agora ou só no final para a gente fazer pergunta? Não, pode. A previsão de arrecadação é de R$ 10.455.000.
Até no quadro arrecadou 17.468, é isso que aconteceu, senhor? Arrecadou isso? É isso. É isso. Com a adesão pessoal, né? Teve toda essa mudança. Quando nós fizemos, quem faz, na verdade, a previsão orçamentária é o próprio Fundo de Previdência que apresenta para a gente a proposta orçamentária. Então, quando eles apresentaram essa previsão orçamentária lá em meados de setembro do ano anterior, não estava contemplando toda essa mudança que teve do regime. Aí você vê o resultado de toda essa mudança que já está acontecendo. Para o exercício agora de 2023, o orçamento já se enquadrou dentro dessa realidade. Tá? Mas o fato da previsão orçamentária estar inferior não traz nenhum prejuízo ao órgão nesse momento. Ele está executando as despesas dentro da sua possibilidade. Você vê que se ele tem uma previsão de 10 milhões e ele tem uma despesa até agora de 1 milhão, essa previsão de despesa está dentro da previsão orçamentária dele. Então, o que está demonstrando aqui, que desses 17 milhões, 16 milhões ficou lá em regime de caixa para ele e está sendo aplicado lá no regime de previdência. Ficou bem diferente mesmo. Mas foi esse fato. Quando a gente tomou uma atitude de fazer o regime, foi muito bom ter cientista ligado com o Estado, que ele comentou bem um ponto aqui. E a prefeitura está tudo mentindo com a RPPS. E como é que está o repasse? O repasse está em dia, né? Só tem umas pendências lá do Fundo de Saúde que está podendo parcelar naquela lei de parcelamento, né? Mas é pouca coisa. Mas o forte mesmo está pagando em dia, toda a prefeitura. Então a previsão vai passar de 20 milhões. Vai passar. No final, passa, né? Passa sim, vai passar. Então a gente tem aí demonstrado por esse demonstrativo, é um demonstrativo que o Tribunal de Contas analisa bastante, que o nosso Fundo de Previdência, ele tem aí, até o momento, um equilíbrio orçamentário, ele está conseguindo fazer uma coisa bem diferente do que tem acontecido aí em muitos municípios, que a gente vê que o que é arrecadado pelo município não consegue pagar nem a folha de pagamento, e o município acaba tendo que arcar com essa diferença de folha de pagamento. Aqui não, graças a Deus, nós estamos conseguindo. Está certo que o regime começou há pouco tempo ter a obrigação de pagamento, mas até o momento a gente está conseguindo aí manter esse equilíbrio aí, entre receita e despesa. Tá? O anexo 5, que é o resultado nominal. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida no bimestre. O resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre de referência e o saldo ao final do bimestre anterior. Corresponde à diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo os juros, o principal da dívida e as receitas financeiras. Esse demonstrativo integra o relatório resumido de execução orçamentária e deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Tá? Então, o nosso resultado nominal do segundo bimestre, nós tínhamos uma dívida de R$ 34.348.496,50 em 31 de 12 de 2021. Em 31 de agosto, nós tínhamos uma dívida de R$ 34.082.726,60, fazendo aí um resultado de R$ 14.974.821,50, um resultado nominal. Com relação ao quarto bimestre, nós temos aí um total de R$ 33.102.222,40 de dívida consolidada apurada e um resultado nominal de R$ 23.546.887,80. Tá? Esse é o nosso resultado nominal apurado no primeiro e no segundo bimestre. Então, nós temos aí um resultado positivo em todos os dois bimestres, que representa aí também um equilíbrio financeiro aí nessa situação entre receitas e despesas e dívidas consolidadas do município. Tá? Ele está apresentando para a gente aí que o município tem condições de arcar com as suas dívidas hoje que existem e estão escrituradas aí no nosso balanço. Tá? O resultado primário também trata da diferença entre as receitas e as despesas primárias. Ele é um indicador
de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Despesas e receitas primárias são aquelas que o governo não considera os efeitos financeiros. Então não entra aí, na verdade, os juros e os encargos. Tá? Esse demonstrativo integra o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, o resultado primário do segundo bimestre seria, o primeiro quadrimestre, seria a receita primária de 154.138.466,70, uma despesa primária de 126.306.558,20, fazendo um resultado de 27.831.908,50. Resultado positivo. Tá? E para o quarto bimestre, ou segundo quadrimestre, nós temos uma receita de 305.690.211,10, uma despesa primária de 267.325.988,70, fazendo ali um resultado orçamentário de 38.364.222,40. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas do resultado primário nominal estabelecidas nos anexos de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o resultado primário e o resultado nominal é um balizador para o equilíbrio financeiro do município. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que, quando você tem um resultado negativo, que sejam feitas as medidas de contenção das despesas, como uma limitação dos empenhos, para que a gente consiga, nos próximos meses e no próximo quadrimestre, alcançar esse equilíbrio orçamentário e financeiro. Tá? Então, se nós apurarmos e verificarmos tanto o resultado primário como o resultado nominal, nós veremos aí que o município está com um resultado positivo. Então, isso quer dizer que a gente está conseguindo manter um equilíbrio financeiro com relação às receitas e despesas orçamentárias realizadas. Tá? O próximo anexo é o anexo 7, ele trata dos restos a pagar. Os restos a pagar são aquelas despesas que não foram prontamente liquidadas dentro do exercício. Então, quando você tem um empenho orçamentário, uma despesa que não foi totalmente paga dentro do exercício financeiro, ela vai virar para o próximo exercício como restos a pagar. Então, esse restos a pagar, ele poderá ser amortizado no próximo exercício. Então, toda despesa que não é finalizada dentro do exercício, ela vai para o próximo exercício como despesas de restos a pagar. Hoje nós temos aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina, é uma orientação até do próprio Tribunal de Contas, que nós não deixemos mais restos a pagar sem disponibilidade financeira. Então, toda a prestação de contas que o Tribunal de Contas analisa, tem sempre aquela ressalva lá no final dizendo que os restos a pagar eles devem vir com a sua disponibilidade financeira, mesmo que eles não tenham sido pagos dentro do exercício, mas deveriam ter saldo financeiro para arcar com essas despesas, até para evitar o seu endividamento para o próximo exercício. E no último ano da gestão, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal penaliza aí o gestor caso ele deixe aí dívidas de restos a pagar e contratos sem a total disponibilidade financeira. Então, já é um assunto que é tratado com rigor aí pela legislação, e o nosso Tribunal de Contas aqui também tem penalizado aí os gestores com relação a isso, com a penalização da rejeição das contas, um parecer prévio contrário, no último, quando acontece isso já no último ano de mandato. Tá? Então, o anexo 7, que é o de restos a pagar, é um demonstrativo que integra o relatório resumido de execução orçamentária e possibilita o acompanhamento efetivo dos restos a pagar por meio da demonstração dos valores inscritos, pagos e a pagar, e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, nós temos aí o anexo 7 do segundo bimestre, e nós temos um total de restos inscritos de 48.329.406 inscritos processados e
Vale destacar que o réis a pagar, eu até não coloquei isso ainda, ele é separado em processados e não processados. Então nós temos aqueles réis a pagar processados, são aqueles que já estão com a sua liquidação pronta, onde nós já temos aí, ou o serviço já foi prestado, realizado, ou o material já foi entregue, nós já temos ali a autorização para o pagamento. Então quando você liquida o processo, ele se transforma em processado. Quando você não tem essa liquidação, ele é não processado. Então isso quer dizer que você tem o compromisso do empenho, mas o prestador ainda não efetivou o serviço ou não entregou o material. Isso pode acontecer em momento futuro. Então o réis a pagar tem essa separação em processados e não processados. Tá? Então nós temos em inscrições no segundo bimestre de processados 48.329.406. Nós pagamos até o segundo bimestre, com relação a restos processados, 5.861.552,80, e temos um saldo de 42.467.853,20. Com relação ao não processado, nós temos 58.511.009,90. Nós pagamos 15.474.449,60 e tivemos um saldo de 43.036.560,30, e fazendo aí 85.504.413,50 até o segundo bimestre. Fechando o quarto bimestre, nós teríamos aí um total de pagamentos de 5 milhões de restos processados, 5.933.828,30 e um saldo de 42.395.577,70. Com relação ao não processado, foram pagos 19.185.913,30 e um saldo final de não processado de 39.325.096,60. No total geral do réis a pagar, ao final do segundo quadrimestre, do quarto bimestre, nós temos um total de 81.720.674,30. Lembrando, gente, que o réis a pagar ele é oriundo de diversos governos. Então, quer dizer, quando você assume a gestão, você já assume a gestão com um valor já em restos a pagar. E dentro desse valor de restos a pagar, nós temos aí várias situações. Nós temos valores de convênio, nós temos valores de INSS não pagos. Então, quer dizer, às vezes quando você olha um valor assim, de 81 milhões, a gente já entende, a dívida é 81 milhões, escriturada sim. Mas caso aconteça no futuro, por exemplo, um parcelamento de INSS, nós teríamos a autorização para efetuar todos os cancelamentos desses empenhos de obrigações que estão lá. Então, quer dizer, a gente tem todo ali uma margem de cancelamento e a gente faz uma análise a cada ano desses restos a pagar e a gente tem a situação das prescrições, nós temos aqueles convênios às vezes que não vão acontecer, aqueles fornecedores que não vão entregar o material e a gente acaba fazendo o cancelamento no decorrer da gestão desses valores de restos a pagar não processados. Os processados não, que a gente já sabe que tem a obrigação de pagamento. Tá? É quando o governo assumiu, estava em conta a dívida. E eu não tenho esse número aqui não, governo, mas a gente pode levantar. Apurado pelo Tribunal de Contas, foi 190 e poucos milhões, né? Mas tem restos a pagar e tem as outras dívidas também. Como também, restos a pagar tem outras dívidas que não está aqui. Tem outros que não estão aí. Isso. Tá? Mas as dívidas de INSS, Não está aqui não. O RPPS. A dívida do tratamento está. Fornecedor de saúde, fornecedores. Isso não contempla ainda. Tá? Mas o nosso período está todo dia. Microfone. Essa dívida que estão falando aí, ela pega, por exemplo, os empenhados e tem as dívidas que não são empenhadas, INSS por garantia atrasada por muitos anos, ela não apresenta nesse relatório. Ela vai, quando ela vai para o parcelamento, é que ela vai entrar na dívida fundada aqui. Ela fica uma dívida extra-orçamento, ela não é empenhada.
Se você empenhar e tiver o dinheiro para pagar, você tem que assinar um empenho final de ano. Por isso que não se empenha esse artigo. Nós passamos no INSS agora, uma parte. Só empenho para pagar no ano. Mas ela vai para a dívida fundada interna, ela apresenta a dívida fundada interna. Por isso que lá atrás, nesse relatório, tem a dívida fundada aqui que está 30 e pouco, né? Isso aí. Foi parcelado, ela volta para si. Entendeu, cara? É muito importante, senhor, boa tarde a todos, essa explicação que o Pierre está dando, por quê? Às vezes as pessoas falam, só o governo está com uma dívida muito alta. Foi bem esclarecido pelo Pierre, que já vem, o governo quando assume, já tem a dívida do outro governo para ele. E às vezes o povo vai ver, não sabe, e acaba o nosso município está com uma dívida muito alta. Não, nós assumimos com uma dívida muito alta também, do governos anteriores, e aí foi bom você fazer essa colocação aí, até para entender que agora as pessoas olham só de uma dívida de 80 milhões, mas por quê? Já vinha de outros governos passados. É isso aí. E a gente tem que tomar o cuidado, por ter o princípio da continuidade, nós temos que analisar todo o resto a pagar, a gente não pode simplesmente entrar cancelando. Então a gente tem todo esse cuidado de fazer essa análise, de identificar se o fornecedor é devido, se é realmente devido a esse pagamento. Essa dívida de 81 milhões de reais, também ela está incluindo o pessoal que vai pagar até dezembro. O que está por pagar, ela não é dívida, mas ela apresenta aqui. Por exemplo, mês de novembro, dezembro, ela foi pagar o pessoal, ela está aparecendo aqui, mas não é dívida ainda, é dívida ABC. ABC. Entendeu? Entendi. Então, quando chegar no final do ano, que tua folha pessoal, ela sai desse relatório, vai para a despesa executada, esse relatório tende a baixar. Poderá subir se você comprar mais alguma coisa, né? Aí ela pode levar. Entendi. Então, o total do nosso reais a pagar até o segundo quadrimestre, 81.720.674,30. O próximo anexo, que é um dos anexos mais importantes que a gente tem na nossa aferição, um dos mais importantes, é o anexo de gasto com educação, onde hoje o Tribunal de Contas tem todo um tratamento diferenciado, mudou a gestão dos critérios de aferição dos limites, e a gente tem a nova lei do Fundeb também sendo aplicada, então, quer dizer, tudo isso vai de encontro aí com esse anexo de gasto com educação. O demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino. As despesas com MDE por vinculação da receita, os acréscimos ou decréscimos das transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para o controle financeiro. Então, esse anexo ele vai trazer todo o panorama com relação à educação do município. Ele vai trazer as informações do limite constitucional, mas vai trazer também a aferição do atendimento à lei do Fundeb e também os recursos que foram recebidos referentes ao fundo de manutenção do FNDE, o Fundo Nacional de Educação, Desenvolvimento da Educação. Nós tivemos aí, então, no segundo bimestre, uma receita de impostos e transferência. Aqui já é diferente. Para o anexo da educação, no anexo da saúde, o que vai valer para a aferição do índice são as receitas de impostos e transferências de impostos. Então a gente traz aí as receitas de recursos ordinários do município e as transferências do governo federal e do estado, ICMS, FPM, IPVA, além das transferências de impostos e taxas. Então é um cálculo diferenciado da despesa de pessoal que traz a receita corrente líquida. Tá? Essa receita de impostos, até o segundo bimestre, ela fechou em 72.301.326,70. Nós tivemos uma aplicação no desenvolvimento do ensino de 11.580.518,40, o que representou um percentual de 16,02%. As receitas do Fundeb, nós tivemos 19.112.166,90. As despesas com remuneração, 9.459.640, fazendo aí um total de 49,50. Aí você analisando aí até o segundo bimestre, a gente vê que nós
atingimos apenas um percentual de 16,02, onde a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição fala que o mínimo aplicável seria 25%. Mas a aferição desse percentual, ela é de maneira anual. Então, é comum, às vezes, você, em algum quadrimestre, não conseguir atingir esse limite. Principalmente agora, com essa mudança da lei do cálculo das despesas de educação, que é realizada pelo Tribunal de Contas, onde ele considera as despesas do Fundeb também. E a gente sabe que a gente vai consumindo e gastando essas despesas do Fundeb durante o exercício. Então é comum aí, sempre nos primeiros bimestres, a gente não conseguir atingir esse percentual, mas no decorrer do exercício a gente vai chegando e conseguindo concretizar com a realização das despesas do Fundeb, que hoje as despesas do Fundeb elas afetam diretamente ao percentual das despesas de educação. Então, se nós compararmos o segundo com o quarto bimestre, a gente já vai ver que no quarto bimestre a gente já conseguiu ali quase que atingir já os limites constitucionais. Então, nós tivemos aí no quarto bimestre uma receita de 136.993.012,90, uma despesa de 34.009.925,13, um percentual de 24,83%. Então, quer dizer, nós saímos do segundo bimestre de 16 para o quarto bimestre 24. Então, quer dizer, nós já estamos aí quase já atingindo os 25%. Esse é um controle que a gente faz aí mensalmente. Então, a gente faz essa análise mensalmente e a gente faz as projeções para, quando chegar lá no final de dezembro, a gente conseguir cumprir esse limite. Então, esse é um trabalho que a Secretaria de Fazenda faz lá periodicamente, junto com a Secretaria com o Fundo de Educação, né, o Secretário de Educação, para que a gente consiga chegar lá no final do exercício atingindo esses limites constitucionais definidos aí. Então, nós tivemos aí, o ano passado, se analisarmos na prestação de contas do ano passado, nós ficamos aí com 24 e pouquinho, mas nós tínhamos aquela isenção da lei que foi aprovada lá pelo Senado, onde nesse período de pandemia estava liberado esse atingimento da meta, sendo que essa diferença deveria ser consumida nos próximos exercícios, 2 próximos exercícios. Então é isso que a gente tem trabalhado lá, para já, nesse próximo exercício, já atingir os 25% e também essa diferença que não foi atingida no exercício anterior. Tá? Até dezembro atinge esse 25 aqui, não passa não? Vai passar de 25 para Pode passar? Pode ser menos, né? Pode ser menos. A gente não pode trabalhar com no mínimo 25%. Tem que passar um pouquinho. Não atinge. Porque o tribunal, quando ele faz a análise, ele em algum momento, se ele entender que alguma despesa que foi executada pelo município não atende às especificações da legislação, dizendo que é uma despesa de caráter de educação, ele, na verdade, ele desconsidera isso do cálculo. Então, a gente toma sempre esse cuidado de sempre ultrapassar os 25, ficar em torno de 27, para poder, se acontecer do tribunal desconsiderar alguma despesa, a gente ter essa margem para não ficar abaixo do limite. Mas a gente tem trabalhado, a gente já conseguiu aqui, já no quarto bimestre, chegar em 24%. Eu acredito que a gente vai bater aí na casa de 27%, 28% aí, porque a gente ainda tem aí 4 meses de aferição de despesas aqui para poder contabilizar com 10%, com as despesas do Fundeb ainda que vão acontecer, porque a gente sabe que o Fundeb, na nova lei, nós podemos deixar apenas 10% do valor, entendeu? Então, quer dizer, isso tudo, esse gasto vai entrar como despesa de educação aí até o final do exercício. Eu sei que não é a sua gestão, nem a do seu João, nem a da educação, mas a gente foi questionado essa semana. Você acha que vai sobrar ter possibilidade para aquele rateio que teve no ano passado, para os professores? Então, a gente fez um levantamento, eu fiz até um levantamento na Secretaria de Educação, e a princípio a gente está com a nossa despesa acima da nossa receita, porque a gente já tem uma despesa empenhada, que a gente faz um empenho por estimativa. Então a gente vai esperar agora, ver como vai comportar agora a folha de pagamento de dezembro e o 13º, para a gente aferir isso. A gente já vai pedir já o RH para fazer uma prévia, para a gente fazer todo esse trabalho de acompanhamento. Então a ideia, na verdade, é que
vai ter uma sobra, mas eu acredito que não vai ficar acima desses 10% permitido pela legislação. Então, assim, quando a gente faz um rateio, eu penso em fazer um rateio, é exatamente para não descumprir esse limite de 10% exigido. Então, hoje a gente tem um Fundeb na casa de 50 milhões, então, quer dizer, 10% seria em torno de 5 milhões. Tá? Então, eu acho que a gente vai ficar dentro desses 10%. Isso teve uma mudança considerável da nova legislação, que antes era 5%, agora é 10%. Então, quer dizer, a margem esse limite aumentou. Então, a gente vai trabalhar para ficar dentro desses 10%. Se caso não conseguiu, provavelmente possa acontecer essa situação. Mas ainda é cedo para a gente estar falando isso. Porque a gente precisa fechar aí essa folha agora de novembro e a folha do 13º de dezembro, para poder ver esse cenário aí. Mas, bom, se caso aconteça isso, nós vamos ter que sentar para discutir aí a melhor maneira de fazer isso. Tá? Teve a mudança agora do secretário de Educação e a gente já está tratando dessas situações lá. Tá? Então, nós tivemos aí no quarto bimestre já um cenário que já atingiu, porque a legislação do Fundeb, a nova legislação diz que é um mínimo de 70% com gastos com profissionais no magistério. Então, nós tivemos aí um total de 26.945 milhões, que representou 73,92%. Então, hoje, a gente já está atingindo esse percentual mínimo exigido pelo Fundeb. Só falta aí esse 0,17% para atingir os 25%, que vai acontecer agora nesse próximo quadrimestre. O próximo anexo é o gasto com saúde. Esse a gente sempre bate acima do limite exigido. A gente sabe que o município investe bastante na saúde, sempre foi essa característica do município de Itaperuna. Então, esse demonstrativo das despesas com saúde apresenta as despesas com ações de serviços públicos da saúde, tem a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde. Também faz parte do relatório resumido de execução orçamentária e a verificação do cumprimento do disposto da lei de responsabilidade fiscal deve ser publicado em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, até o segundo bimestre, nós tínhamos uma receita de 72.301.326,80, uma despesa de 14.603.383,30, batendo um percentual de 20,20%, onde a legislação determina um mínimo de 15%. Então, nós já pegamos aí o segundo bimestre acima do limite. E no segundo quadrimestre, ou quarto bimestre, uma receita de 133.933,12,80, uma despesa de 31.120.709,40, fazendo um total de 22,72%. Então, com relação à saúde, nós ficamos aí já dentro do limite já definido aí pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Só tirar uma dúvida. Aqui está falando que a gente arrecadou, a saúde arrecadou 136.993.012 reais e gastou 31. Como é que funciona isso? Não gastou? Não, na verdade, não foi essa. Quando a gente fala receita de impostos, transferência, a gente não fala da receita da saúde, a receita do município, porque o cálculo é feito em cima da arrecadação do município, receita de impostos, IPTU, ISS, TBI e mais as transferências estaduais e federais, ICMS, FPM, IPI, PVA. Então é baseado nisso. Esse valor de 136 milhões é o total da receita do município. Aí, em cima dessa receita, eles têm essa obrigação de gastar até 15%. Então, foi gasto 22% com saúde, tá? Então, isso aqui não é a receita da saúde, é a receita de impostos e transferência. Tá? E o anexo 1, que é o anexo de gasto com o pessoal, ele traz os seguintes números, né? Esse demonstrativo, ele já contempla o gasto com o pessoal e o anexo da dívida, ele já tem uma característica diferente dos demais anexos. Os demais anexos têm a obrigação bimestral de publicação. O anexo de pessoal e do endividamento, que a gente vai apresentar, que são os dois últimos anexos, ele já tem a obrigação quadrimestral, ele já contempla, não é contemplado no relatório resumido de execução orçamentária, mas sim no relatório de gestão fiscal. Tá?
Então, o demonstrativo da despesa com o pessoal é parte integrante do relatório de gestão fiscal, deve ser elaborado pelos poderes e órgãos com poder de autogoverno, tais como o Poder Executivo, ou Poder Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público. A Lei de Responsabilidade determina que ele deve ser emitido quadrimestralmente e disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios eletrônicos até 30 dias após o encerramento do período que corresponder. Com relação ao gasto com pessoal, nós tivemos no primeiro quadrimestre uma receita corrente ajustada. Quando a gente traz agora, nós tivemos uma alteração da margem de cálculo, da memória de cálculo. Antes a gente tinha a receita corrente líquida simplesmente, agora eles trazem a receita corrente líquida ajustada. Por que eles falam ajustada? Porque não contempla mais a receita corrente líquida as emendas de bancada dos nossos deputados. Então, quando você recebe uma emenda, o município recebe uma emenda, essa emenda ela é excluída da receita. Antigamente, ela fazia parte do total, então a gente perdeu essa receita. Uma outra receita também que foi excluída do cálculo é a receita de aplicação financeira do Fundo de Previdência. Então a gente tinha lá um valor, a gente sabe que os fundos de previdência têm os valores altos de aplicação. Então essa receita de aplicação também não faz parte mais da receita corrente líquida. Então por isso que hoje nós temos aí uma receita corrente líquida ajustada. Quando a gente elimina essas receitas que não contemplam mais o relatório para cálculo das despesas de pessoal. Então nós tivemos aí essa receita corrente líquida ajustada de 453 milhões, 061 634 27. Um total das nossas despesas de pessoal, 193, 191, 952, 23, fazendo aí um total de 42,64%, onde a legislação determina um mínimo, um máximo de 54%. Então nós estamos aí dentro do limite aí definido, não chegamos nem no limite prudencial, que é 51,3. Com relação ao segundo quadrimestre, nós tivemos uma receita de 461.530 e uma despesa de 197.643, fazendo aí um total de 42,82%. Também dentro do limite, abaixo do limite definido aí de 54% e também abaixo do limite prudencial, que é 51,3%. Então, com relação às despesas de pessoal, também o município ficou aí dentro do limite da legislação. E o último anexo, que é o anexo da dívida consolidada. Esse demonstrativo contém as informações sobre a dívida consolidada, a dívida detalhada, que é a mobiliária, contratual, precatórios. Ele tem também as deduções das disponibilidades de caixa. Ele apresenta a dívida consolidada líquida e o seu percentual apurado com base na receita corrente líquida. Para fins de transparência, o valor da dívida contratual informada deve ser detalhado com valores de empréstimos e reestruturação da dívida de estados e municípios, de financiamento, de parcelamentos de renegociação de dívidas e outras dívidas contratuais. Serão informados os valores do exercício anterior e o saldo do exercício de referência por quadrimestre. Então, esse anexo vai estar trazendo aí toda a parte de dívida que já está escriturada no balanço. Então, todos os parcelamentos do município, INSS, IPPS, FGTS, esse anexo vai estar trazendo. Então, nós temos aí uma receita corrente líquida de 453 milhões e uma dívida consolidada total de 34.082.726, fazendo um percentual de 7,52%. O limite máximo instituído pela resolução do Senado Federal é 120% da receita corrente líquida. Então nós estamos aí bem abaixo, com 7,52%. E no segundo quadrimestre, uma receita corrente líquida de 474.888.619,20, uma dívida de 33.102.222,40, que representa 6,97% da nossa receita corrente líquida, também dentro do limite estipulado aí. Essa dívida aumenta a partir do momento que a gente começa a fazer os nossos parcelamentos. Então, foi feito um parcelamento com o RPPS, ele já vai aumentar aqui a nossa dívida. Foi feito um parcelamento com o INSS, vai também entrar aqui. E a gente tem aí os projetos de lei, as leis já aprovadas e algumas ações em função de estar fazendo esses parcelamentos agora, né? Então, provavelmente vai acontecer o parcelamento do RPPS e do Fundo de Garantia do INSS agora, no próximo ano.
Então, provavelmente, essa dívida vai ter um aumento, mas não vai chegar a atingir ali 120% definitivo. Hoje a gente está com um valor bem abaixo disso aí. Tá? Então, resumindo tudo isso, né, gente, é muito número, ainda mais fazendo 2 quadrimestres numa única audiência. O município, ele tem buscado atingir todos os limites exigidos pela legislação. Nós conseguimos aí cumprir todos, com exceção da educação, nós estamos aí faltando 0,17%, mas é aquela situação da nova lei que faz com que isso aconteça mesmo, a gente consiga atingir realmente o limite apenas lá no último quadrimestre, mas a gente tem acompanhado isso passo a passo para poder cumprir isso. Então a gente tem aí a convicção que nós vamos cumprir todos os índices até o final do ano, tem trabalhado para isso. E o município demonstrou que teve uma economia orçamentária, teve um superávit orçamentário, um resultado nominal e primário positivo. Então, quer dizer, estamos aí num caminho que não está levando o município ao endividamento. Tá? Então, era isso que a gente queria apresentar na audiência pública. Vou abrir agora para o presidente, para o Jefinho, ver se tem alguma pergunta que alguém fez na internet, alguma coisa desse tipo para a gente estar respondendo. E depois a gente faz as considerações finais aí. Tem uma pergunta, Luiz? Nenhuma? PL, eu vou fazer uma pergunta aqui em relação à educação ainda. No ano passado teve todo aquele transtorno em relação aos professores. Foi pago aquele rateio? Como é que foi feito? Você sabe, você tem essa informação? Como é que foi feito pela ocasião? R$2.000, eu acho, para professores, né? Administrativo e merendeiro, professores foi 3.000 ou 3.500. E teve também uma situação de computadores, né? Adquirido, mais de 600 e poucos computadores que já foram quase todos entregues. Agora, o que pode ser feito, assim, de previsão ou de regulamentação acerca desse assunto, para que nossos professores não fiquem aqui à porta ou fiquem nessa ansiedade ou nessa insegurança de ter ou não ter esse recebimento, esse direito assegurado de uma maneira mais assim, organizada. O rateio? Até falar? O rateio depende do resultado, do exercício, né? Não deve. Você vai, por exemplo, nós pagamos o reajuste salarial passado, tá? Um monte de dificuldade, de 3%. E se o decorrer da gestão secretária, vai saber se no final do ano sobra recurso do rateio. Às vezes não sobra, né? As metas programadas, salário, encargos, inclusive agora pagamento de INSS em dia, tem o PPS em dia, vai acertar a garantia. Esse recurso começa a ficar escasso. Então a gente não pode garantir uma coisa que vai ser fixo, todo ano vai ter esse artigo. Um ano pode ter de 5.000, outro pode ter de 1.000 ou de 2.000, uma vez pode não ter nenhum. Isso depende da gestão que o secretário vai adotar, né? E foge da nossa alçada falar, a gente só pega números no final de ano para demonstrar que sobrou ou não, né? Algum recurso. Esse é o problema. Mas assim, o que eu estava pensando, é a dúvida e que eu queria, de repente, ter um esclarecimento, e todos os professores com certeza gostariam, é de que assim, vai ter, já sair, já uma coisa automática, sem ter que ficar, né, reunindo, correndo atrás, brigando, uma coisa assim, organizada, já está aqui, já está separado, sobrou X. Sem ter que, né, ter toda essa correria, esse transtorno, pressionando. Todo rateio. No último ano, no último mês. Uma regulamentação, eu falo assim, uma regulamentação, né, para não ficar toda essa correria. Ela tem que fazer o documento final de ano, né? Foi por lei? Foi. Tem que ter, porque não é um direito permanente. Não é um direito, é isso que eu falo, não é um direito adquirido. Não, de ver aí tem. Itapebuna teve o privilégio de conseguir fazer isso com os professores. A gente vê, se a gente olhar no nosso cenário, principalmente no ano passado,
nós tivemos um aumento definido pelo governo federal de 33%. Aqui do Noroeste, a princípio, poucos municípios conseguiram dar esse valor de 33%. Nós somos um dos municípios que conseguiu, onde o prefeito cumpriu essa situação. A gente tinha, naquele momento, uma definição de aumento geral, então ele preferiu cumprir com os profissionais de educação, deu os 33%, e o que sobrou de limite, ele fez aos funcionários do município. Então, quer dizer, ele teve essa preocupação com os educadores, aí, com os professores. E se você olhar no cenário geral, esse percentual de 33% ficou muito além da possibilidade de muitos municípios. A gente tem aqui na nossa região, aqui Laje, por exemplo, Laje, Tupá, Miracema, que o limite de aumento foi inferior ao definido pelo governo, por face de não ter limite nem tão financeiro, também percentual junto às despesas de pessoal, porque você tem todo esse acompanhamento que foi feito. Então, o prefeito teve esse cuidado de estar fazendo esse reajuste e também cumpriu aí um pouquinho com o reajuste dos funcionários nesse momento, que é muito difícil. Com relação à situação do rasteio, infelizmente a gente só consegue ter esse posicionamento lá em meados de dezembro, quando nós temos a nossa folha fechada, nós temos toda a receita do Fundeb, por exemplo, para você ter uma ideia, na última semana do ano a gente está recebendo recurso do Fundeb. Então é difícil você fazer uma projeção de quanto você vai estar recebendo. Acontece muitas vezes às vezes, nos últimos dias você está recebendo recurso e você já tem aquela definição, por exemplo, da legislação dizendo que você não pode deixar mais do que 10%. Então você tem que tomar esse cuidado de estar sempre gastando para não descumprir, e por isso às vezes fica essa correria, porque a gente tem ali aos 49 do segundo tempo, o fechamento, a gente não vai conseguir atingir. Então nós vamos ter que gerar uma despesa aqui, vamos fazer um rateio, vamos fazer isso. Então, isso é normal acontecer realmente, porque a gente não consegue prever realmente o que vai chegar de recurso, porque a gente não tem isso na mão antecipadamente. Então, o aumento muito grande, né? Esse aumento de 33%, a folha também subiu muito, né? Subiu, então, isso que foi a dificuldade. Nós tivemos uma dificuldade orçamentária, até porque isso não estava previsto no nosso orçamento, isso foi feito após o orçamento. Pedimos até autorização à Câmara para aumentar o nosso limite em função disso, desses reajustes que a gente fez durante o exercício, principalmente a despesa de pessoal para atender esses aumentos. Então, quer dizer, isso tudo traz uma despesa muito alta para o município, realmente. Foi até bom você explicar, porque quando nós aprovamos esses 10%, quando os vereadores aprovaram esses 10%, nós fomos muito criticados sobre isso, né, presidente? Pessoas criticaram, vocês estão dando mais 50 milhões, mas é o que você explicou aqui agora. Houve aumento de salário dos professores em 33%, então a folha da educação subiu bastante. Então teve que fazer essa suplementação. Mais 10% também para os funcionários, né? Não é um pouquinho, né? Então subiu bem a folha. Então teve que pedir a suplementação de mais 10%. Foi, no final do ano. Além disso, nós tivemos aí um excesso de arrecadação muito grande. O município buscou muitos recursos, principalmente na área da saúde, onde a gente teve que aumentar o nosso orçamento. Então, toda vez que a gente faz um decreto de excesso de arrecadação, a gente está usando um pedacinho desse percentual, que a gente não manda para cá. Então, o que fez o município, a gente pedir esse aumento de 10% foi exatamente isso. Esse aumento de excesso de arrecadação que a gente teve, esses recursos que chegaram extra orçamento, e também esse remanejamento que foi feito para atender ao aumento das despesas de pessoal. Sabe uma coisa que a gente, assim, a gente é gestor, é vereador, que fica brigando no município, lutando por aqueles que mais precisam, igual a gente tem uma quantidade de criança laudada com autismo, precisando de mediadores das escolas, e foi falado com a gente que não teria como colocar mediador porque estava estourando o percentual. A gente está com 42%. Mas só tem no mínimo uns 15 milhões de Fundeb sobrando para ela não rateio. E tem 42%, tinha 9% aí de percentual para colocar os mediadores, para atender as mães que mais precisam não colocar. E está vendo que é um número que hoje que poderia colocar. O Fundeb não sobra. Não, o Fundeb não vai sobrar 15, não. Vai sobrar bem menos. Mas dá para colocar mediadores. O nosso grande problema hoje foi questão orçamentária. A gente não tinha orçamento para suprir todo esse.
igual hoje. Nós temos... Pensamento a gente votou. Não, mas você votar 10% de remanejamento é uma coisa. Eu estou remanejando dentro de um total de 403 milhões, que é o nosso orçamento. Eu não estou pegando 10% e aumentando o meu orçamento em 40 milhões. O Executivo está dando autorização ao prefeito de pegar dentro dos 403 milhões que ele tem e remanejar ali dentro. Eu não estou aumentando em 10%. Às vezes, quando a gente fala, que às vezes o vereador fala, o pessoal na rua fala assim, estou aumentando em 10% o limite. Não estou aumentando o limite em 10%. Eu estou autorizando que o prefeito mude dentro do orçamento em 10%. Não estou falando do 10%, é uma coisa para outra. 10% é para outra coisa. Estou falando que tem dinheiro na educação e tinha percentual para pagar. Podia ter colocado o mediador para atender a população. Não, o que acontece, por exemplo, quando você, se eu chegar hoje ali na conta do Fundeb, que a gente quer publicar, se você pegar lá hoje o balanço, você vai ver lá, eu tenho 11 milhões lá na conta do Fundeb, mas eu tenho um total empenhado por estimativa acima disso. Então eu tenho ainda de dívida 18 milhões, porque eu já empenho considerando a minha folha de pagamento e os meus contratos. Então, quando eu tenho o fato de eu ter 15 milhões em conta, eu tenho que levar em consideração tudo que eu tenho a pagar ainda. Então, quando a gente tem essa dívida e eu confronto com o meu financeiro, aí eu não tenho esse total que é demonstrado no extrato. Então, o extrato está aqui ainda da nossa possibilidade às vezes, porque a gente tem toda essa dívida ainda para pagar. Quando eu analiso o que eu tenho a pagar, em confronto com o meu financeiro, esse meu caixa diminui, inclusive com a obrigação de ter esse cumprimento, principalmente com relação ao Fundeb, que a gente tem que ter o equilíbrio orçamentário. A gente não pode gastar mais do que a gente tem, nem pode deixar em caixa mais do que 10% do orçamento, do que foi recebido. Então, essa análise já foi feita, quando a gente fez o fechamento e passou a gestão agora de mudança de secretário, teve esse questionamento, estou com 15 milhões na conta. Não, tem 15 milhões, mas eu recebi 40, estou com 54 de empenho. Então, quer dizer, esses 15 milhões estão dentro do empenho. Se você cancelar o empenho, aí você vai ter essa disponibilidade. Então, hoje, se a gente olhar o nosso cenário hoje, nós não temos sobra de recurso do Fundeb. Não temos. Então, não tem como fazer o rateio. Aí vai depender da nossa arrecadação agora. No final das contas, a gente que gestor e vocês, os técnicos, ficam segurando a gente. No final das contas, tem percentual a pagar e vai ter o financeiro. Não colocaram mais o mediador por medo que não quiseram colocar. Não, no final. A sua secretária não tem. Agora, o que só para complementar, aqui, em relação ao rateio ainda, o que eu entendo que todo mundo quer o melhor, quer pagar, quer fazer, só que eu acho, para até os professores não ser usado, e a gente também não ser colocado no aparelho, o próprio prefeito não ser colocado no aparelho, a gestão do modo geral, eu acho que poderia fazer, não, vocês têm o direito ou não têm, mas pelo menos assim, gente, rateio só a partir de dia tal, e fechou. Ter pelo menos uma previsão de quando se concretiza aqui, até para eles não ser usado, trazido aqui e tal, usado politicamente falando, usado contra a gente. Essa seria a pergunta, entendeu? Realmente para não ter esse, né, a gente fica aqui, vocês são culpados, vocês não estão, não tem nada a ver com isso. E a gente quer ver o bem deles, a gente quer ver que seja usado para eles não ser usados nessa questão. Essa que a gente tem que perguntar. Falando outra coisa? Não. Tem mais alguma pergunta? Aqui na rede social não. A previsão, então, já que o Sinei falou sobre os autistas, a previsão talvez para o próximo ano deve já foi colocado. Já foi colocado no plano. Já tem uma ação específica lá que foi colocada para poder atender isso. Porque, na verdade, abriu até, na verdade, a Secretaria de Educação até teve interesse de contratar, mas não tinha nenhum profissional qualificado para que fosse contratado ou que tivesse interesse pela remuneração que o município oferecia. E aí o que foi conversado com a Viviane da FUNITA, ela montou um curso de pós-graduação para qualificar os mediadores. Então, eu acho que no futuro a gente vai ter um cenário diferente. Isabel, a preocupação nossa é que o presidente, a preocupação nossa é que o presidente falou, fica bem nas mães, com as crianças aqui, o Jefinho também
assim como o Cinei, porque essa área do autismo, a vereadora Era trouxe aqui para a Câmara na época, o vereador Glauco também tem trabalhado, mas o que acontece aqui é um conjunto de vereadores, porque às vezes as pessoas acham que só tem 2, 3 vereadores que ligam para essa causa. Não é 1, 2, 3 vereadores, são todos vereadores que abraçam a causa, e nós vemos as mães quando estão as crianças daqui, às vezes à noite as crianças ficam um pouco inquietas, a gente sabe como é a dificuldade. Então, a gente tem essa esperança que no próximo ano, né, seu Ivan, evitar essas mães, esses pais virem aqui e ficarem felizes por seus filhos estar na sala de aula, tendo atendimento, tendo carinho dos professores. E muito importante o preparamento, né, que a FUNITA fez, parabéns lá para a secretaria, para a responsável, como é que é o nome da secretária lá? É Viviane. A Viviane. E dá para ser, ela vai receber agora no dia 9 já a visita para qualificar e autorizar os cursos, entendeu? Porque tem todo um pré-requisito. Ela lançou, teve a demanda necessária, eu acredito que a gente vai mudar o cenário. E a dificuldade que eu vejo também, porque a gente trabalha, o prefeito ele sempre preza por isso, para a gente interrelacionar entre os secretários. Então, eu como secretário de planejamento, eu visitei todas as escolas do município para a gente verificar a condição física das escolas, de estrutura, e eu conversei com todos os diretores, né, e as pessoas que se encontravam lá nas escolas, as rurais, da sede e dos distritos. E aí a gente mapeou essa questão de alinhar com a empresa contratada para fazer a manutenção, e 20 escolas que eram cedidas pelo Estado para o município, que o Estado hoje ele só atende do ensino médio para cima, o ensino fundamental ficou a cargo do município, então eles cederam as escolas. As escolas, prédios assim, com mais de 25 anos, então elas precisam de reforma. Aí o prefeito conseguiu, junto ao governo do Estado, através do deputado Jair, uma autorização para manutenção continuada de todas as 20 escolas. Aí agora já está fazendo até cotação, que algumas o telhado está muito ruim, como de Retiro, está numa situação muito precária, e eu vim, então, argumentando com o prefeito, com o governo do Estado, e agora com a empreiteira, para a gente ter uma celeridade de realmente fazer essa reforma e a gente conseguir entregar um prédio assim, mais decente, um conforto, tanto para os profissionais como para as crianças. Mas o que eu vejo na Secretaria de Educação é que assim, as leis são feitas e a gente precisa cumprir. E às vezes o recurso não vem. Então essa dificuldade da gente cumprir a legislação sem recurso, e a gente, como existe a lei, a gente não pode fazer da maneira que a gente gostaria. Por quê? É exigido que a criança, né, a pessoa que tem esse diagnóstico de autismo, ele seja inserido na sala de aula com as pessoas que não têm essa síndrome, né? Então, como a gente tem essa obrigatoriedade de alocá-los nessas salas de aula, existe toda assim, uma situação conflitante, às vezes, no dia a dia, tanto para as outras crianças, para as mães e para a própria criança que existe, que ela precisa ser acompanhada com essa síndrome. E aí é recomendado que tenha um mediador para cada aluno. Então, quando a gente vê na rede hoje, eu acho que são 520 autistas com diagnóstico. Teriam que ser contratados 520 profissionais. Na educação, a folha toda, quando eu fiz o trabalho lá, eram 1.200 colaboradores na folha toda da educação. Então, quer dizer, eles fazem a legislação, mas eles não viabilizam, né? Então, quer dizer, vai formar os profissionais, mas a gente ainda talvez não tem esse mundo ideal que a legislação nos obriga a cumprir. Então, que as mães também tenham uma certa relevância, que como está funcionando hoje, a prefeitura oferece as vagas para todas as crianças que querem estudar. Eu fui em escolas que eles estão com a capacidade, além do que deveria ter, né, quer dizer, uma quantidade de alunos na sala maior do que poderia ter, para poder oferecer educação para as crianças, o que a gente não vê em outros municípios.
Então, que tem essa complacência que a gente está trabalhando. O prefeito, ele, né, tem um carinho todo especial por todas as secretarias, pela educação, saúde, assistência social, e ele tem muito carinho com essa questão das crianças que precisam desse acompanhamento, e ele não está medindo esforço para resolver. E pode ter certeza que a gente vai ter um futuro, talvez não seja o futuro ideal, porque hoje a gente tem 520, mês que vem eu não sei, porque hoje o diagnóstico está sendo muito rápido. Então, a gente começa a ter assim, eu não sou da área médica, né, mas a gente observa que a síndrome tem vários graus de gravidade, assim, né? Então, quer dizer, isso deveria ser tratado de maneira diferente. Então, eu sou muito por isso, para a gente agir. Tem a lei, tem o fora da lei, que a gente nunca vai agir, mas agir sempre com bom senso, né? Então, que eles acreditem que vocês, como legisladores, né, o prefeito, como o executivo do município, que ele realmente está lutando para conseguir cumprir a legislação, mas com o recurso ainda não veio. Né? E com o recurso que ele tem, ele está tentando fazer o melhor possível para oferecer uma educação de qualidade. Última perguntinha. 403 milhões foi o orçamento que a gente votou para 2022. A gente vai encerrar com quanto? Qual foi a arrecadação? Média 450, tá? E a gente aprovou um orçamento de 500 do exercício seguinte. Então, uma média de 450 que a gente conseguiu de recursos extras e também um momento que teve um pouquinho da PM e do ICMS. A pergunta que se me fez ali naquela hora que eu observei, que tinha como, que dentro do pensamento dele, tinha como ter contratado alguns mediadores, não é isso, presidente? Eu acho que sim. Pelo que esse mesmo rateio que nós estamos querendo, não sabemos se vai ter, quanto vai ser, ou na época o secretário falou que não tinha orçamento. Tinha dinheiro, não tinha orçamento. Aí joga para lá, joga para cá. Joga em cima de você, joga em cima. Na verdade, vereador, não foi falado que não tinha orçamento para isso. Foi falado que estava estourado o percentual do pessoal. Foi isso que foi falado com o prefeito. Foi falado para o prefeito. E você até explicou que a não está aqui, não foi quase ele falou, não. Essa situação eu não sei, também essa informação não sei de onde veio. Não podia contratar porque estava estourado o percentual do pessoal. É isso aí. Às vezes, a questão orçamentária é que nós somos a Secretaria de Fazenda, ela executa o que as outras secretarias determinam. Então, a questão, eu não tenho orçamento, mas o orçamento é aquela situação, é gestão. Se você pode alterar o seu orçamento para atender determinada ação. Entendeu? Ela não pode, a culpa é de fulano, não. Tem a possibilidade, entendeu? Não foi previsto. Né? Não foi previsto, mas você pode alterar. Foi até bom a gente falar sobre isso, porque às vezes os pais vêm aqui, os vereadores não estão se importando. E nós tivemos diversas reuniões, né, sobre isso, e na época você até explicou também sobre essa situação, e eu creio que esse ano agora, se Deus quiser, vai pelo menos melhorar, né? Vai ser melhor do que 2022. Nós já temos, graças a Deus, nós já temos uma previsão orçamentária para atender de início já essa demanda dos autistas aí. Não sei se a gente consegue atender os 500, porque a gente não tem nem profissional para isso. Mas já temos uma previsão orçamentária estipulada no orçamento para isso, específica, uma ação voltada para esse atendimento. O dinheiro está reservado para isso. Tá? Obrigado. Mais alguma coisa? Regista a presença dos vereadores. Registrar aqui a presença do nosso amigo vereador França, vereadora Hélia. E não havendo mais nenhuma pergunta, acho que foi bem produtivo. Agradecer a presença do nosso secretário de Fazenda, Ivan, Pierre, nossa secretária Isabel, planejamento. Então, encerro a presente audiência. Boa tarde. tvitaperuna.net. A sua melhor opção na internet.